Quem quer fazer a prece inicial hoje? Lívia. Mãe, lê a Pensei que página. ia dizer que era eu, né? Mãe, lê a página, por favor. Deixe que meu amor penetre nos cantos mais escondidos do seu ser. Não impeça meu acesso a nenhuma parte de você. Eu o conheço, por dentro e por fora. Por isso não tente mostrar um ser maquiado para mim. Mágoas que você oculta da luz do meu amor se infestarão e infeccionarão. Pecados secretos que você esconde de mim podem fugir e ganhar vida própria, controlando-o sem que perceba. Abra-se completamente para a minha presença transformadora. Deixe que minha resplandecente luz de amor procure seus medos ocultos e os destrua. Esse processo exige que você fique um tempo a sós comigo, enquanto meu amor mergulhe nas profundezas do seu ser. Deleite-se no meu amor perfeito que expulsa qualquer vestígio de medo. Vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos pensamentos e, em primeiro lugar, agradecer pelo dia de hoje, agradecer por essa terça-feira que está chegando ao fim e agradecer por esse momento que temos juntos, esses 30 minutinhos, onde a gente pode aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e tentar ao máximo empregá-la no nosso dia a dia, tentar ao máximo, em primeiro lugar, aproveitar ela para nos fazer bem e poder também fazer bem ao nosso próximo. Que estas palavras possam ser lidas e depositadas um pouquinho em cada coração, que possamos nos sentir renovados, nos sentir tranquilos e com as energias estabelecidas, que possamos, de alguma forma, contribuir para este momento juntos e que possamos, através dele, emanar boas energias além de nossas casas, para nossas ruas, nossas cidades, enfim, que a cada dia que estivermos aqui, emanarmos um pouquinho de luz, com certeza fará muita, muita diferença no final de tudo. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Quem está falando no bate-papo? Ah, Para. quem quer ler? Para. Que barulho é esse? É da Fabiane. Deixa eu desligar o som dela aqui. Desliguei. Quem quer ler o evangelho hoje? Eu acho que a Jussara tinha que levantar o dedo, né? Mas ela não levantou, não, mas tudo bem. Também acho. Que sério? Eu sabia. Eu vou. Vamos juntos. Oi, Alice. Vamos lá. Caiu nas preces, gente. Coletânea de preces. Na 42. Preces por outrem. Capítulo 28. Item 3, mas tem assim, a parte 3, preces por outrem, e o 42, que é prece por alguém que esteja em aflição. Achamos? Não? Capítulo 28, vai no item 42. Foi? Beleza, vamos lá. Prece por outrem, por alguém que esteja em aflição. Prefácio. Se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido. Mas fora ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica.
Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe mitigue o amargor. O que de mais necessário há para aquele que se acha aflito, não a resignação e a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçá-la. É, pois, para esse objetivo que nos cumpre, sobretudo, orientar os nossos esforços, quer pedindo lhe venham em auxílio os bons espíritos, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo materialmente, se for possível. A prece, nesse caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita, uma corrente fluídica com o intento de lhe fortalecer o moral. Capítulo 5, itens 5 e 27. Capítulo 27, itens 6 e 10. E aí vem uma prece. Leio a prece? A prece. Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontra fulano, a pessoa, se assim for da tua vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que o assistais nas aflições. Se, no seu interesse, elas lhe não puderem ser poupadas, fazei que a pessoa compreenda que são necessárias ao seu progresso. Dai-lhe confiança em Deus e no futuro, que ele as tornará menos acerbas. Dai-lhes também forças para não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de que o ajude a manter-se corajoso. Gente, engraçado que eu estava me aprontando para vir e estava assim pensando, eu falei, nossa, a gente com um sentimento de gratidão sempre, né? Da gente, às vezes, a gente não entendeu o porquê ainda de tanto sofrimento que a gente passa. Mas ainda assim, agradecer a Deus, né, por esses sofrimentos que nós sabemos que são lições para a gente e que está tudo sob o controle dele, sobre as leis. Não vou dizer nem controle dele, que as leis, está tudo diante das leis dele, né? Então, a lei de causa e efeito, ação e reação. Então, quando a gente parte desse princípio, a gente dá uma amenizada nessa dor que a gente sente, né? Porque a gente sabe que há uma razão de ser, não há injustiça, né? E aí, às vezes, você pensa assim, gente, a gente ora por tantas pessoas, né? Mas não dá para o nosso pensamento, às vezes eu penso isso, né? Que a gente fala por todo o planeta, mas tem gente no planeta que vai continuar sofrendo, né? Mas só que, como falou aqui, ó, o nosso pensamento é encaminhado, alguma coisa vai acontecer, nenhuma prece é em vão. Então, que a gente continue mesmo, que a gente vê, nossa, a gente ora, mas sempre tem alguém sofrendo, a gente está sofrendo o tempo inteiro. Mas imagine se a gente não fizesse essas preces, né? De orar e de ter esse contato com Deus. Acho que a nossa dor seria ainda mais forte. Eu penso assim, né? Quando a gente faz essa conexão com o divino, a gente consegue entender um pouco mais, né? No nosso caso, que somos espíritas, né? A gente consegue entender um pouco por causa da lei de causa e efeito. Então, a gente tem consciência, não é uma coisa de crer, é de saber, é mais que crer, é saber que a lei de causa e efeito não é do nada que as coisas acontecem, mas ainda assim, né, que a gente tem essa compaixão de olhar para o outro e pedir pelos que sofrem, porque com certeza a prece sempre chega. Não chega, de repente, naquele, que o outro também tem que estar receptivo, né? Como falou aqui, ele precisa ter o esforço. Tem uma série de fatores que envolvem aí a chegada da prece, vamos dizer assim, né?
tem a prece que vai e volta, tem a refratária, tem uma porção de coisas, mas que parta da gente, do nosso sentimento, a intenção de querer bem para o outro, né? Eu acho que o que vale mais, eu sempre falo que é a intenção. É isso. Se quiser acrescentar alguma coisa. Quem gostaria? Lívia. Eu acho que é assim, a gente, como foi tudo que a Ju falou, e também a gente que está na doutrina, a gente, como a Ju falou, a gente sabe que as provas, né, as expiações são necessárias para a nossa evolução. Porque se a gente já nascesse perfeito, né, se a gente já nascesse anjinho, qual seria o mérito nosso, né, de conquistar as coisas, né, a gente viveria simplesmente numa mesmice, numa felicidade e não teríamos aquele mérito, né, de eu conquistei, eu, né, fui, poxa, corri atrás, consegui, venci isso, entendeu? Então eu acho que a gente pode, eu acho que tudo é a forma de como a gente pede, né? A gente tem que também policiar as nossas preces, né? Se a gente está passando por uma dificuldade muito grande, a gente não pode pedir a Deus assim, meu Deus, me tira isso. Não, às vezes isso está vindo justamente para te depurar de alguma forma, para te ajudar. Agora você não está vendo, mas lá na frente vai fazer uma diferença você passar por isso. Entendeu? Então é óbvio, a gente não vai ficar resignado de sou um coitado, eu tenho que sofrer mesmo porque eu estou no mundo de provas e expiações. Não, mas a gente pode fazer assim, não, eu vou fazer o meu melhor, vou correr atrás e pedir sempre, não é pedir para Deus tirar os problemas, meu Deus, tira esses problemas de mim, não quero passar por isso, não, é simplesmente pedir sempre sabedoria de como lidar com eles, como passar por essa dificuldade, como passar por isso, entendeu? Eu mesma fazia isso antigamente, às vezes passava por uma dificuldade, estava, não quero viver isso, não, sai e tal, e hoje em dia eu vejo acho que é muito amadurecimento também, eu vejo por outro lado. Claro, ninguém gosta de sofrer, né? Não vou ser hipócrita aqui, é chato pra caramba, mas eu vejo hoje com outro assim, não, calma, vamos respirar, respira, igual a Ju fala, vamos respirar, vamos ver o que está rolando, o que eu posso fazer. Eu tenho controle sobre a situação, posso fazer alguma coisa ou não tem nada que eu possa fazer no momento, só pedir mesmo sabedoria para Deus, para a espiritualidade amiga, me auxiliar e tal, me intuir, né? Eu sempre peço muito assim, que me intuam para o bem, entendeu? Não necessariamente o meu bem, para eu sempre me dar bem, não, mas me intuir para o bem, para eu continuar no caminho, né? Porque é muito fácil a gente desviar, né, nas dificuldades, a gente ir pela porta larga, né, como a gente estava falando semana passada. É muito fácil a gente passar pelo primeiro, né, pela primeira decepção, pela primeira dificuldade e migrar para o caminho mais fácil, para resolver o problema logo de cara, entendeu? É mais fácil e é do ser humano fazer isso. A gente faz, eu faço, vocês fazem, é óbvio. Só que a gente tem que sempre fugir um pouco disso e pedir o máximo possível. É difícil? É muito difícil. Não é difícil, é desafiador. É muito desafiador, mas a gente tem que sempre, assim, tentar ao máximo. Eu tento muito fazer isso. É claro, eu não consigo sempre. Na maioria das vezes eu erro e depois é que eu acerto e tal, né? Eu erro muito mais do que acerto, mas pelo menos parar um pouquinho, aqueles 5 segundos para pensar. Vamos analisar, vamos pensar. Semana passada mesmo eu estava aflita com uma coisa que essa coisa vai acontecer no final do ano. Aí eu pensei, pomba, eu tô aflita com um negócio que vai acontecer no final do ano. Sério isso, entendeu? Sabe? Eu não tenho uma máquina do tempo que eu posso pular para o final do ano, entendeu? Isso ainda não existe. Então, vamos ficar calma e vamos deixar rolar. E vou, né, recebendo as notícias, recebendo as informações com sabedoria para quando chegar lá tentar passar por isso da melhor forma possível. Então, a gente tem que, sabe, a gente tem que se frear um pouco também, entendeu? Eu passo muito por isso, assim, às vezes quando a gente acaba perdendo noites de sono, né, por causa de aflição,
Às vezes a gente está dormindo, eu sou uma delas, eu estou dormindo e fico, caramba, tem que resolver tal coisa amanhã. Aí eu penso, Lívia, meu pai que fala isso, você vai levantar às 3 da manhã e vai resolver o que você tem que resolver? Não vai. Então continua dormindo. Aí quando você acordar, você vai lá e resolve. Entendeu? Então, algumas coisas a gente é muito também da nossa cabeça, é muito também da gente se reeducar, entendeu? De manter a calma e, bom, vamos analisar antes de meter os pés pelas mãos, entendeu? É claro, é difícil, é muito, muito difícil. Mas acho que conforme a gente vai lendo, a gente vai aprendendo, né, com essa doutrina tão maravilhosa que nos ensina tanto sobre hoje mesmo eu estava lendo sobre educação espiritual. Poxa, ensina tanta coisa pra gente, então acho que a gente tem que, ao máximo, óbvio, a gente não vai usufruir 100% nessa vida, longe disso, mas o máximo, aquele 1% que a gente conseguir usufruir, eu acho que já vai fazer muita diferença na nossa vida e também na nossa qualidade de vida, de como a gente vai estar passando por aqui, por essas provas, essas expiações. Quem gostaria de falar agora? Levante o dedo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem? Rapidinho. O que a Lívia falou é muito importante. Eu vejo a gente passar por. Tudo bem que o capítulo fala fala da aflição, né, de outra pessoa, né? Por alguém que esteja em aflição. Mas assim que a gente, né, serve para todo mundo conhece alguém que está aflito, a gente está aflito, outras pessoas também, mas que a gente tenha uma palavra para falar para essas pessoas que é muito importante, né? Claro, quando a gente está aflito, a gente não consegue pensar muito bem, com tranquilidade, mas a serenidade é muito importante nesses momentos para que você tenha um norte, você consiga raciocinar de forma clara, né, e receber esse auxílio também do alto, porque quando a gente está tumultuado, as nossas células ficam todas, né, alvoroçadas, a gente ficam todas desequilibradas, o auxílio está vindo, está querendo chegar, mas a gente não consegue compreender muito bem. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa serenidade, né? E tentar e perceber, para perceber a serenidade, para perceber esse auxílio que sempre vem, como a prece disse. Outras pessoas vão orar por nós e que a gente possa estar aberto, de que forma? Sereno, para receber esse auxílio, esse amparo, porque muitas vezes na nossa aflição a gente não consegue. A resposta está na nossa frente, tudo está aqui, ó, mas a gente, com a nossa perturbação, a gente não consegue visualizar isso. Então, eu creio, né, no meu entendimento, que a serenidade para passar pelas aflições, para você tentar fazer as conexões necessárias para que você possa entender, é peça fundamental nesse processo de evolução nosso, porque ficar aflito, todo mundo fica por algum motivo, mas que nesse momento a gente dê esse conselho para a gente e para os outros também que passam pelas aflições, né, da evolução. Moniquita e depois Alexandre. Uma coisa que uma amiga minha sempre falava, que ela passava assim, um perrengue, outro, ela falava assim, isso é porque eu oro, imagina se eu não orasse. Né? Então, assim, isso que vive em prece, né? Imagina se não vivesse. Porque, assim, as aflições, a gente sabe, Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. Então, ninguém vai passar por aqui em brancas nuvens. A não ser a pessoa alienada, mas de toda forma vai passar. E como a Ju bem falou, essa conexão, ela tem que estar mais aberta. É como um lago, né? Se a água está ali serena, você consegue ver com mais nitidez o fundo do lago. Se você sacudir a água ali, ela vai se movimentar, vai ficar toda... Né? Você não consegue ver o que tem embaixo. Né? Você não consegue visualizar o fundo desse lago. Então, a gente tem que procurar isso mesmo, né? Corpo são, mente sã. Conseguir essa conexão. Porque o auxílio sempre vem. Eu acredito que a espiritualidade está sempre aberta, sempre receptiva a nos auxiliar. Cabe a nós fazermos essa ação. E a gente sabe que às vezes a gente está num momento que a gente não tem essa lucidez. E, assim, às vezes a gente vê um amigo, uma pessoa que está numa situação dessa, essa prece que a gente faz por essas pessoas é de fundamental importância, porque às vezes essas pessoas
não têm esse tipo de conhecimento, não têm esse tipo de entendimento, não aceitam, né, se acham vítimas, perseguidos pelo mundo, pela vida, sabe, Deus. Então, assim, nós podemos auxiliar sempre uma prece, porque a prece, ela para mim é uma troca de dia, né? É uma energia que eu emito em benefício a outro. E eu acho que quando essa energia sai de mim com uma direção, se essa pessoa está receptiva, ela vai receber com essa intensidade que eu gerei, e se ela não está receptiva, como aqui mesmo fala, de alguma forma utilizada em benefício dela. No livro do André Luiz, né, tem uma situação lá que ninguém tinha orado por ele, mas uma senhora lá orou, e para ele aquilo foi muito bom quando ele estava no hospital, né? Uma senhora que ele ajudou até meio sem querer ter ajudado. Então, assim, uma prece para uma pessoa que já desencarnou faz muita diferença. Uma prece com alguém que está em aflição. Nesses momentos que a gente está passando por essa pandemia, está muita gente. No grupo que eu no Fé, que é o Fé, Esperança e Caridade, a gente está fazendo. Dos 3 vezes ao dia, a gente está reunindo as pessoas que podem, nesses horários, fazer prece por pessoas. A gente recebe os nomes do SOS Prece. É muita gente assim com depressão, é muita gente com Covid, é muita gente com várias situações de saúde mental e física. Então, assim, quando eu faço essa prece, eu peço, porque eu não me acho assim tão capaz, são pessoas que eu nem conheço quando eu estou fazendo, eu tenho só os nomes, o endereço, mas assim, eu ajuda da espiritualidade. Então, eu acredito que eu gero uma energia, e eu acredito que a espiritualidade vai encaminhar a quem eu estou ali falando das pessoas. Então, assim, a gente tem que saber que a gente faz parte de um todo mundo envolvido nisso. Então, assim, a gente está sempre vibrando, né? Porque a prece é uma vibração, no meu entender. Então, se você consegue estar sempre vibrando para si e para outro, sempre boas energias, eu acho que todo mundo ganha, porque você melhora a psicosfera do planeta. Então, que está tão carregada nesse momento, né? A gente sabe que está muito. Então, quanto mais a gente conseguir emanar isso, eu acredito que seja melhor para todo mundo. Vai, Alexandre. Eu queria trazer uma visão sobre a aflição, né? Tanto para a gente quanto a aflição do outro, né? Quando a gente faz uma prece para o outro, que o dia que nós entendermos o que significa todos somos uma única coisa, entendeu? A aflição se diminui por si. Se vocês repararem, uma técnica de retórica, para quem faz palestra e tal, quando você se emociona e você trava a respiração, sabe? Você tem dificuldade em falar. Quando você se fecha, você tem dificuldade em falar. Então, quando você se emociona, o certo é você respirar, soltar, sabe? Essa é uma técnica de oratória. Então, você respira e rapidamente você se reequilibra e consegue continuar falando e não fica embargado. O que eu quero dizer com isso é o para fora, né? É o para fora. Então, quando a gente entender que nós somos um e que a gente aprender a contar um com o outro, a apoiar-se um no outro, a aflição fica menor. Quando você tem uma dor muito grande, mas você divide, só de você falar já diminui a dor. Só de você falar. Quando você escuta o teu problema, que é gigantesco, na boca de outra pessoa, muitas vezes você percebe, olha, mas eu não tinha enxergado dessa forma, eu não tinha... E aí você consegue trabalhar isso melhor. Então, eu sou apaixonado por esse conceito da interdependência que nós temos uns dos outros, né? E eu acho que isso é fundamental e a gente precisa transformar isso de uma forma que a gente realmente crie uma rede de apoio. E aí,
toda dor, toda aflição começa a ficar menor, começa a diminuir. Porque problema, gente, é muito engraçado, a gente fala, né, de problemas como se fosse, meu Deus, um problema, um problema. A gente vive em problema. A gente só tem problema. Os momentos felizes são raros. A verdade é que a gente está o tempo inteiro resolvendo problemas. De tamaninhos pequenininhos, de tamaninhos grandões, né? Daqueles que parecem que não têm solução, mas que 2 dias depois você está rindo, porque a solução veio do nada, veio da onde você menos esperava. Veio. Então, eu sempre recorro à charge dos ETzinhos, que eu sou vidrado, eu sempre toco nessa charge, que tem 2 ETzinhos e 2 seres humanos. Aí um ET, os seres humanos conversando, e um ET fala para o outro. Por que eles não usam a telepatia ainda, né? E aí o outro ET responde, porque eles têm muito a esconder um do outro ainda. Né? Então, a hora que a gente não precisar mais esconder, a hora que a gente puder dizer, cara, isso está me matando, cara, isso está me angustiando, e que isso for normal, sabe? Olha, é tão engraçado que a gente repara, você pode reparar isso, se você for uma pessoa muito solícita na rua, você choca, porque a pessoa não está esperando. Se você der o lugar na fila, a pessoa toma um choque, porque ela não está esperando. É isso que eu estou falando, sabe? O dia que isso se tornar real, que isso se tornar comum, porque todos somos um, aí a coisa começa, a aflição diminui, a tensão diminui, a felicidade aumenta, e aí a gente começa a ganhar um ambiente legal para sermos seres humanos melhorzinhos, né? Para não precisarmos mais esconder um dos outros tantas coisinhas nossas. Né? Então, eu queria trazer essa visão. Muito bem. A gente falou da prece, né, para quem está aflito, e acabou falando também das nossas aflições, que muitas vezes a gente pediu para passar por isso, né? Lá no plano espiritual a gente pediu para passar por determinada prova, e chega aqui a gente não lembra, né? E aí fica pedindo, meu Deus do céu, por que eu estou passando por isso? Às vezes a gente mesmo que pediu, e sempre que a gente passar por uma aflição, que a gente pergunte, né, para Deus, faça prece, o que o Senhor Deus está querendo mostrar? Por que eu estou passando? O que eu preciso aprender com isso? Qual é a lição que eu preciso tirar disso? Para que passar por isso? Né? E de repente a gente pode ter umas intuições de o porquê, o para quê, né? A Ju botou aulas da vida felizes, sim, de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade, mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Muito bem. Emmanuel. Show. Podemos chamar a nossa querida Nani? Nani, Nani, vem Nani, estamos com saudade. É que a gente tenha sempre um olhar diferenciado para as nossas aflições, né? E como foi bem dito aí, que a gente tenha serenidade para poder passar por todas elas, porque se elas vieram é que precisamos realmente. Então a gente pede à nossa Mãe Maria Santíssima que nos fortaleça sempre. Ave Maria, nos teus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai nestas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas,
Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem e o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Que sejamos abençoados e fortalecidos por essa Mãe maravilhosa, por esses bons espíritos que nos cercam, nos acolhem diariamente. Que todas as nossas aflições nos sirvam para melhorarmos, para sermos amanhã melhores do que fomos hoje. Agradeço aos bons espíritos que fluidificaram as nossas águas e puseram nelas o remédio necessário para as nossas dores, as dores do corpo e as dores da alma. Que saibamos aproveitar essa oportunidade, graças a Deus. Lindo demais, Nani. Obrigada. Vamos tirar nossa foto? Coisa rapidinho, então, estava longe, ela voltou correndo para falar assim, que música doce! Quem tá falando? A Juliane. Juliane. Foi a Alice que falou? Vamos tirar a foto. 1, 2, 3 e sorrindo. Até a Luciane e Beto liberou. Beijo, gente! Eu não vi a Luciane sorrindo, gente. Eu não vi. Um beijo, até amanhã. Beijo, gente! Boa noite. Até amanhã. Beijo, gente. Até amanhã. Maravilhoso.